para Genezaré, ano em que você vai trocar o manto apostólico, o manto sacerdotal que está sobre a tua vida, de Eli para Samuel. É um ano de travessia, é um ano de transformação, é um ano de mudanças radicais na tua vida espiritual, na tua vida familiar, na tua vida emocional. É um ano de mudanças radicais. Eu quero te informar algo, além de para nós ser o ano apostólico de Samuel 2016, ainda é pelo calendário judaico o ano do jubileu, o ano onde, queridos, muitas mudanças ocorrerão na tua vida, porque o ano do jubileu é um ano de devolução, é um ano de restauração. Tudo aquilo que nos últimos 50 anos foi tirado da tua vida, da tua família, sabe, da tua descendência, tudo aquilo que foi roubado, toda a herança que foi perdida nesse ano do jubileu, pela fé, em nome de Jesus, será restaurado, restituído na tua vida, meu irmão. E eu queria que, antes de nós entrarmos na palavra, eu queria orar com você sobre o ano de 2016. Eu queria fazer uma oração com a tua vida, por aquilo que nesse ano de 2016 há um desejo, há uma expectativa, para que nós possamos viver em nome de Jesus. Queria que você se colocasse de pé um pouquinho, para a gente poder orar. Amém? Porque nós vamos fazer uma declaração profética sobre o ano de 2016. E tudo aquilo que você confessa com a tua boca, crendo, meu irmão, em nome de Jesus, você tem toda a possibilidade de viver. Então eu quero que você utilize a tua fé, a tua confiança, lance sobre esta palavra que está sendo liberada, a tua fé, a tua confiança. Tome posse, porque ao final de 2016 nós vamos ter muitos testemunhos desta grande obra do Senhor, em nome de Jesus. Amém ou amém? Aleluia. Eu falo, você repete comigo. Senhor Jesus, te agradecemos pelo ano de 2015, pela marca da aliança honrada que está sobre a nossa vida, sobre a nossa família, sobre o nosso ministério, sobre as nossas finanças. Te damos graças por nos presentear com o ano de 2016, o ano do jubileu, o ano apostólico de Samuel, ano de travessia, ano de um novo manto sacerdotal sobre nossas vidas, ano que a minha fidelidade e obediência me levará a Genezaré. Vencerei o vento e toda a turbulência que se levantou para nos paralisar.
você, meu irmão, a entrar no barco, a caminhar conosco nesse ano de 2016, a caminhar junto com o corpo, a caminhar junto com a tua liderança, a caminhar junto com o ministério. Nós estamos em 12 dias de semeadura. Nesses 12 dias, nós estamos aqui, queridos, às 8 horas da noite, com uma palavra profética, uma liberação de bênção de Deus para a tua vida. Nós estamos em jejum, como já foi dito aqui, e estamos também com um grupo de intercessão pela madrugada. Quem está encarregado de orar de hoje pela manhã de madrugada? Quem é a vítima? Qual é a classe de sacar que está encarregado? Quem que vai orar de hoje para amanhã? Amém? Não, tem um time escalado. Quem que está escalado? Estão tentando me pegar. Olha só, deixar sem cobertura. Aleluia. Hoje é que dia? 3. Dia 4. Sabe quem é amanhã, irmã Vanisa? De hoje para amanhã? Sou eu. É a sua equipe. Que de ontem para hoje foi o Wander, não foi, Wander? Amém? Então, reúne aqueles que fazem parte da tua sacada, que estão aqui hoje, porque a madrugada hoje é de vocês. De 6 da manhã, de meia-noite às 6 da manhã, intercedendo pelo cumprimento da palavra profética, intercedendo pela igreja, pelos irmãos e pelo ano de 2016, para que todos os projetos de Deus sejam liberados. Olha, eu vou lembrar para você não ficar esquecido. Amém, querido? Em nome de Jesus. De segunda para terça-feira, quem é? De segunda para terça, irmão Alexandre e companhia. Amém? De terça para quarta-feira, irmão Sérgio. Amém? Irmão Sérgio. No dia 7 é o Rodrigo e a sua equipe. No dia 8 é o Pablo. No dia 9 é o Anderson. No dia 10 é o Elias. No dia 11, todos os professores da casa de Sacar. No dia 12, Ministério de Louvor. E no dia 13, encerrando os pastores. Dia 13 cai que dia, hein, querido? Quem está com o calendário na mão, um celular rápido? Dia 13. Quarta, quinta, sexta, quarta-feira. No dia 13, nós vamos encerrar esses 12 dias com um dia especial, uma oração, e vamos ter aqui uma ceia, selando esta palavra. Amém? Vamos selar com uma ceia. Então, dia 13, você não pode ficar em casa, não pode perder de estar aqui junto. E eu desafio você nesses dias a estar semeando para você poder colher, porque você só tem aquilo que você semeia. Então é tempo de vencer o cansaço, é tempo de se esforçar, é tempo de se empenhar para que você possa semear. E tem que orar diante de Deus, porque muitas vezes nós vamos querer viver e vencer, mas Deus vai olhar para você e perguntar: meu filho, o que você semeou? Então, há uma palavra liberada sobre a tua vida. Uma das palavras proféticas para o ano de 2016 é um ano de orações respondidas. É um ano de primícias poderosas. Por quê, querido? É o ano apostólico de Samuel. E Samuel foi uma primícia. Samuel foi uma oferta de primícia que Ana deu daquilo que ela tinha de mais valioso. Ela ofertou o seu milagre ao Senhor. Samuel foi uma primícia que ela deu. E a primícia trouxe para ela um fator de multiplicação. Então esse ano é um ano de você, querido, firmar a aliança com a tua primícia, firmar a aliança com o altar, ser uma primícia, ser um sacrifício vivo na mão de Deus. É um ano que o profético vai ser muito forte na nossa vida. Nós vamos estar aqui trabalhando ardentemente em prol dessa palavra. Já estamos orando, né? E eu quero, antes de ir, Vanessa, antes de você falar com o teu povo, fala comigo, tá bom? Aleluia. Nós estamos distribuindo no dia 31, mas alguns irmãos não estiveram conosco. É um diploma, um certificado de obreiro fiel pelos serviços prestados no ano de 2015. Amém? Marcos Marques Pereira, cadê o Marquinhos? Marcos Pereira. Amém?
Irmã Lúcia Estevão Ferreira. Amém? Irmã Georgette Costa. Amém? Nós queremos agradecer. Solange está aí? Não estou vendo Solange. Deixa eu ver essa aqui. Essa aqui é Solange Lima. Yes. É pelo seu serviço prestado. Você, no início do ano, você esteve, enquanto for, esteve firme conosco. Amém? Glória a Deus. Leonardo Araújo. Amém? Glória a Deus. Irmã Eliane, não estou vendo aí, né? Minha sogra querida, alguém pode levar para minha sogra querida lá? Helena da Silva. Pega para a dona Helena. Amém, queridos? Amém. Amados, eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo no livro de 1 Samuel. Primeira Samuel, capítulo de número 2. Nós vamos passear um pouquinho na palavra de Deus. A partir do versículo de número 12. Amém? Amém? Há uma bênção de Deus para a tua vida nessa noite. Há uma palavra chamativa, uma palavra através da qual Deus vai falar contigo nesse lugar. Amém. Quantos estão no jejum? Quantos fizeram o jejum no dia de hoje? Amém? Nós queremos um time de 80%. Já acabou as festas, já acabou a comidaria. Rapaz, eu olhei para o Alexandre hoje. O que aconteceu com esse menino nesses 5 dias? De 25 para cá, ele deu uns 5 quilos. Não sei, tanta comida que apareceu lá. O bichinho chega a ser aquela redonda. Aleluia. Amados, 1 Samuel, capítulo 2, versículo 12. A maldade dos filhos de Eli. Os filhos de Eli eram ímpios, não se importavam com o Senhor, nem cumpriam os deveres dos sacerdotes para com o povo. Sempre que alguém oferecia sacrifício, o auxiliar do sacerdote vinha com um garfo de 3 dentes, e enquanto a carne estava cozinhando, ele enfiava o garfo na panela, ou travessa, ou caldeirão, ou caçarola, e o sacerdote pegava para si tudo o que vinha no garfo. Assim faziam com todos os israelitas que iam a Siló. Mas antes mesmo que queimassem a gordura, vinha o auxiliar do sacerdote e dizia ao homem que estava oferecendo sacrifício: dê um pedaço desta carne para o sacerdote assar. Ele não aceitará de você carne cozida, somente crua. Se o homem lhe dissesse: deixe primeiro a gordura se queimar, então pegue o que quiser, o auxiliar respondia: não, entregue a carne agora, senão eu tomarei a força. O pecado desses jovens era muito grande à vista do Senhor, por isso eles estavam tentando, pois eles estavam tratando com desprezo a oferta do Senhor. Samuel, contudo, ainda menino, ministrava perante o Senhor, vestido de túnica de linho.
Todos os anos sua mãe fazia uma pequena túnica e levava para ele, quando subia a Siló com o marido para oferecer o sacrifício anual. Eli abençoava Eucana, sua mulher, dizendo: o Senhor dê a você filhos desta mulher, no lugar daquele por quem ela pediu e dedicou ao Senhor. Aleluia. Então voltava para sua casa. O Senhor foi bondoso com Ana. Ela engravidou, deu à luz a 3 filhos e 2 filhas. Enquanto isso, o menino Samuel crescia na presença do Senhor. Eli, já bem idoso, sabendo de tudo que seus filhos faziam em todo Israel, e que eles se deitavam com as mulheres que serviam junto à entrada da tenda do encontro. Por isso lhes perguntou: por que vocês fazem estas coisas? De todo o povo ouço a respeito do mal que vocês fazem. Não, meus filhos, não é bom o que escuto se espalhando no meio do povo do Senhor. Se o homem pecar contra outro homem, os juízes poderão intervir a seu favor. Mas se pecar contra o Senhor, quem intercederá por eles? Seus filhos, contudo, não deram atenção à repreensão do seu pai, pois o Senhor queria matá-los. O menino Samuel crescia, continuava crescendo, sendo cada vez mais estimado pelo Senhor e pelo povo. Versículo 27. Veio um homem de Deus a Eli e lhe disse: assim diz o Senhor, aleluia, acaso não me revelei certamente à família de seu pai, quando eles estavam no Egito, sob o domínio de Faraó? Escolhi seu pai dentre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote, subir ao meu altar, queimar incenso, usar o colete sacerdotal na minha presença. Também dei à sua família, a família de seu pai, todas as ofertas preparadas no fogo pelos israelitas. Porque vocês zombam do meu sacrifício, da oferta que determinei para a minha habitação, porque você honra seus filhos mais do que a mim, deixando-os engordar com as melhores partes de todas as ofertas feitas por Israel ao meu povo. Portanto, o Senhor Deus de Israel declara: prometi à sua família e à linhagem do seu pai que ministrariam diante de mim para sempre. Mas agora, declara o Senhor, longe de mim tal coisa. Certos comportamentos que temos faz o Senhor mudar de ideia a nosso respeito. Faz o Senhor voltar atrás com a sua palavra que um dia foi liberada sobre a nossa vida. E ele diz: mas agora, declara o Senhor, longe de mim tal coisa. Honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. Aleluia. E chegada a hora, é chegada a hora em que eliminarei a sua força, a força da família do seu pai, e não haverá mais nenhum idoso na sua família, e você verá a aflição na minha habitação. Embora Israel prospere na sua família, ninguém alcançará idade avançada, e todo descendente seu que eu não eliminar do meu altar será poupado, apenas para consumir os seus olhos com lágrimas e para entristecer o seu coração, e todos os seus descendentes morrerão no vigor da vida. E o que acontecer aos seus filhos, Hófni e Finéias, será um sinal para você. Os 2 morrerão no mesmo dia. Levantarei para mim um sacerdote fiel, que agirá de acordo com o meu coração e o meu pensamento. Edificarei firmemente a família dele, e ele mostrará sempre perante o meu, ele ministrará sempre perante o meu ungido. Então todo aquele que restar da sua família virá e se prostrará perante ele para obter uma moeda de prata e um pedaço de pão, e lhe implorará que ponha em alguma função sacerdotal para ter o que comer.
é 2 Samuel, capítulo 4, versículos número 10. Se você não leu a Bíblia hoje, estamos lendo um pouquinho aqui na igreja. Aleluia. Então, 4, 10. Vem. Então, os filisteus lutaram e Israel foi derrotado. Cada homem fugiu para a sua tenda. O massacre foi muito grande. Israel perdeu 30 mil homens de infantaria. A arca, 1 Samuel 4. Falei segundo. Vai me só. Isso dá trabalho. Primeira Samuel 4, 10. Amém? Então os filisteus lutaram e Israel foi derrotado. Cada homem fugiu para a sua tenda. O massacre foi muito grande. Israel perdeu 30 mil homens de infantaria. A arca de Deus foi tomada. Os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, morreram. Naquele mesmo dia, o benjamita correu da linha da batalha até Siló, com as roupas rasgadas e terra na cabeça. Quando ele chegou, Eli estava sentado na cabeceira, no lado da estrada. Estava preocupado, pois o seu coração temia pela arca de Deus. O homem entrou na cidade, contou o que havia acontecido, e a cidade começou a gritar. Eli ouviu os gritos. O que significa esse tumulto? O homem correu para contar tudo a Eli. Eli tinha 98 anos de idade e seus olhos estavam imóveis. Ele já não conseguia enxergar. O homem lhe disse: acabei de chegar da linha de batalha. Fugi de lá hoje mesmo. Ele perguntou: o que aconteceu, meu filho? O mensageiro respondeu: Israel fugiu dos filisteus. Houve uma grande matança entre os soldados. Também os seus 2 filhos, Ofni e Finéias, estão mortos. E a arca de Deus foi tomada. Feche os teus olhos. Pai, a tua palavra é viva, é poderosa, é eficaz. Ela não precisa de intérpretes humanos. Ela não precisa da sabedoria humana para ser entendida, assimilada pelo teu povo. Mas eu peço por graça e misericórdia que teu Espírito possa me usar agora para transmitir com clareza tudo aquilo que o Senhor quer falar com a sua igreja nesta noite. Eu quero declarar sobre os corações que aqui estão, ou levantar a sábia sobre as mentes que aqui estão, a poderosa ação do teu Espírito. Pai, traga entendimento a esse lugar. Pai querido, traga sede e fome da tua palavra a esse lugar. Eu já quero declarar que todo o espírito maligno que está turbando mentes, está deixando mentes cansadas, mentes com sono, mentes preocupadas, mentes desligadas desse ambiente celestial que é a tua casa, seja repreendido agora, em nome de Jesus. Todo demônio que foi enviado para atacar a tua mente, a tua consciência, a tua subconsciência, gerar medo, preocupação, ansiedade, afastar você da verdade da palavra, seja agora repreendido em nome de Jesus. Todo espírito de crítica, meu Pai, todo espírito de crítica seja repreendido desse lugar. Faça desse lugar uma Genezaré, um lugar de aprendizado, da tua palavra. Eu declaro a tua mente, o teu coração liderados para receber a verdade de Deus para a tua vida nessa noite, em nome de Jesus. Aquele que recebe, diga amém. Amém. O que liberta, o que transforma a tua vida é a palavra de Deus. Por isso é uma luta muito grande para você não ler, para você não crer, para você não praticar. A luta dos filhos de Deus é para ler, para crer, para praticar. Porque a palavra, ela é prática. Ela não é
uma mera liberação de conhecimento. Não, é uma palavra para ser praticada. Por isso, meu irmão, minha irmã, você que está aqui na casa de Deus, você que saiu da tua casa hoje com a disposição de adorar, de louvar, leve já esse primeiro ensinamento para a tua vida. A palavra de Deus sem prática, ela não é nada na tua vida. Ela fica só na dimensão da mente, não consegue mudar o teu estilo de vida. Ela ainda não transformou você, você ainda não nasceu de novo, você ainda não é alguém salvo, você ainda não é alguém liberto. Então nós precisamos empenhar todo o esforço necessário para ouvir, crer e praticar a palavra. Porque nós estamos diante de um texto, de uma história verídica, vivida pelo povo de Israel, vivida por um homem chamado Eli, que faz parte da nossa travessia, faz parte da nossa palavra profética. O nome Eli significa exaltado. O nome Eli significa exaltado por Deus Altíssimo. Esse homem, ele era um sacerdote. E pelo seu nome, nós podemos ver que quando ele começou, ou o seu chamado, era para que ele fosse elevado, engrandecido, exaltado. Mas esse homem acaba o seu ministério com 98 anos de idade, depois de ser juiz de Israel por mais de 40 anos. Ele acaba o seu ministério, querido, perdendo a Arca da Aliança, perdendo a herança da sua família, perdendo os seus filhos e trazendo uma maldição para a sua descendência. Sendo que a maioria dos pecados não era dele, era dos seus filhos. Nós precisamos estar atentos em tudo aquilo que cerca a nossa vida, a tudo aquilo que Deus nos dá como responsabilidade. Porque a Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor. E nós estamos nesses dias tratando e trazendo para a igreja uma palavra sobre discipulado, porque 2016 é um ano de discipulado radical na Yamavi. É um ano em que você vai decidir se vai ficar nesse lugar à margem da sociedade, vai entrar nesse lugar e sair sem ter a sua vida transformada, ou vai realmente se entregar, se render, se humilhar, abrir o teu coração, deixar de ser orgulhoso, deixar de ser vaidoso, para que você não continue cometendo os mesmos erros que tem preparado a sua vida para uma tragédia anunciada. Que a questão é, os nossos erros, eles vão se acumulando diante de Deus. Esse homem, chamado Eli, ele tinha 2 filhos. E eu quero que você entenda que Samuel, ou Eli, ele não era um mau sacerdote. Ele não era um sacerdote totalmente reprovável, porque ele discipulou muito bem a Samuel. Samuel foi criado por Eli, discipulado por Eli, treinado por Eli, e se transformou no maior juiz da história de Israel, um dos maiores profetas da história de Israel, a ponto de ser colocado como referência para orações respondidas diante de Deus. Samuel, ele foi tratado, ministrado, ensinado, treinado por Eli. Mas os seus 2 filhos, que passaram debaixo do mesmo cajado, debaixo da mesma orientação, se transformaram em homens reprováveis diante de Deus. Qual foi o pecado de Eli? A Bíblia diz, nós lemos aqui no capítulo 2, que ele colocou os seus filhos acima de Deus. Ele resolveu honrar mais os seus filhos do que honrar a Deus. Porque quando ele viu os seus filhos errando, ele não foi filho suficiente para dar uma correção. E os seus filhos não estavam errando com ele, estavam errando com Deus, estavam errando nas coisas de Deus. Óbvio que Finéias, eles começaram, queridos, a tratar as ofertas do povo de Deus, os sacrifícios do povo de Deus, como se fossem deles. Eles começaram a querer o que era de Deus para eles, a ponto de não permitir que nem a gordura, que era a parte da oferta sacrificada para Deus, porque quando se levava um sacrifício para o altar, a gordura
era queimada. E toda a gordura era do Senhor. Gordura é para Deus, não é para nós. Amém, querido? Amém. Tudo aquilo que é de Deus que você come faz mal para a tua vida. Por isso que nós não podemos comer gordura e vem aí o jejum vegano. Para a gente ficar no sapatinho, sem comer carne, sem comer nada de... Como é que é? Origem animal, esse termo é bonito, né? Mas por que, queridos? Porque a gordura é do Senhor. E se eu como a gordura me faz mal. Porque quem tem a gordura era de Deus. Eles traziam os cordeiros, traziam os carneiros, traziam os animais e ofereciam ao Senhor. Toda a gordura, o rim, era queimado como oferta ao Senhor. E subia como aroma de cheiro suave. Não tem aquele cheiro gostoso da gordurinha do churrasco. Deus bota churrasco. Ele mandava queimar tudo. A gordura era para ele. Cheirinho bom para o Senhor. Mas Ofni e Finéias, o que eles faziam? Não, eu quero a gordura também. Não esperava nem queimar. E chegavam ali, cortavam e tomavam o que era de Deus para eles. Chegaram a ponto de ser tão levianos que até com as mulheres que trabalhavam no templo, que ajudavam na manutenção externa do templo, até com essas mulheres, eles começaram a se relacionar. Entraram num nível de prostituição, entraram num nível de pecado que os levou a um caminho de perda, a um caminho sem volta. E eu quero falar uma coisa para você. Semana passada, no domingo, Deus falou comigo na parte da tarde, que quem é discipulado, quem é tratado por alguém, quem se submete ao ensinamento, quem entende que precisa abrir a sua vida, quem entende que precisa falar da sua vida para a pessoa certa, na direção de Deus, para ser tratado, para ser ensinado, para ser orientado, não vive andando em círculos, não entra em um círculo de perdas irreparável. Foi o que aconteceu com Ofni e Finéias. Eles, Provérbios 4, se eu não me engano, diz que nós não podemos, meus filhos, não recusem, rejeitem a disciplina, a orientação dos seus pais. Porque o que tem de gente hoje na igreja que não quer ser disciplinado, não quer ser discipulado, quer ser membro, quer andar como Ofni e Finéias, quer fazer o que quer e achar que vai passar batido. Amados, preste atenção, para andar com Jesus, só quem é discípulo. Existia a multidão que andava com Jesus. A multidão, como hoje, nós tivemos aqui um debate muito lindo, eu e o Roberto, e o Roberto falou sobre a multidão, né? Jesus falou para a multidão: vocês estão andando atrás de mim só porque eu dou para vocês pão e peixe. Vocês querem comer, vocês querem satisfazer a necessidade de vocês. E o discípulo verdadeiro, ele não quer o poder, ele não quer os recursos, ele não quer somente o conhecimento do seu mestre, ele quer a vida do seu mestre. E nós precisamos, como igreja, como filhos de Deus, começar a olhar para Jesus e querer a vida de Jesus. Aleluia! Aleluia! Queremos ser réplicas perfeitas de Cristo, ser imitadores perfeitos de Cristo. Aleluia! O apóstolo Paulo, ele nos fala assim: olha só, sede imitadores de Deus, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. O auge da vida de Cristo não foi o carro do ano, o auge da vida de Cristo não foi a casa na praia, o auge da vida de Cristo não foi um bom salário, o auge da vida de Cristo foi a cruz. E quem quer andar com Jesus, quem quer ser de Jesus, tem que estar preparado para ir para a cruz. Aleluia! Se você não estiver preparado para ir para a cruz, você corre um grande risco de se transformar em Ofni e em Finéias, transformar-se no Eli, ser reprovado.
Eu quero só que você entenda o que está escrito aqui. No capítulo 2, versículo 10. Olha o que está escrito. Versículo 12, na verdade. Os filhos de Eli eram ímpios, não se importavam com o Senhor, não cumpriam os seus deveres de sacerdotes para com o povo. Sempre que alguém oferecia um sacrifício, o auxiliar do sacerdote vinha com um garfo de 3 dentes e pegava. Eles eram ímpios e não se importavam com o Senhor. O que é ser ímpio? É não se importar com Deus, não se importar com os princípios de Deus, não se importar com a palavra de Deus, não se importar em obedecer a Deus, não se importar em agradar a Deus, não se importar em olhar para a sua vida e fazer uma análise. O que é a minha vida hoje aos olhos de Deus? Eu quero falar com você sobre isso nessa noite. Faça uma autoanálise aí em 30 segundos, para você não entrar em choque. O que é a tua vida hoje aos olhos de Deus? Quando Deus olha para você, o que Ele está vendo? Eles eram ímpios, porque não se importavam com Deus. Aleluia. Vamos lá para o 2:27. Embora eles fossem ímpios, Deus a si mesmo se importava com eles e mandou um aviso. E esse querido, presta atenção no que eu vou te falar. O culto dessa noite é um aviso. A palavra dessa noite é um aviso. Porque se você não se enquadrar no discipulado, não se enquadrar na verdade, não se enquadrar na palavra, você pode entrar num ciclo de perdas irremediáveis. Você pode ganhar o mundo inteiro e pode perder a tua alma. Você pode viver uma tragédia pré-anunciada, porque o salário do pecado é a morte. Então já está pré-anunciado. Versículo de número 27. Veio um homem de Deus, olha aí. Veio um homem de Deus a Eli e disse: assim diz o Senhor, acaso não me revelei claramente à família do seu pai quando eles estavam no Egito? Presta atenção no que eu vou te falar aqui. Esta palavra, este episódio ocorre praticamente quase que 350 a 380 anos depois que o povo saiu do Egito. Por isso a importância do ano do jubileu na tua vida. Ele diz que ele falou ao seu pai. Quem era o pai que eles estão se referindo aqui? Falando de Arão. Falando de Arão lá no começo da história do povo de Israel. E ele chama Arão de pai. Ele diz que Eli estava vivendo a herança de Arão. Mas agora, pelo pecado dele, pela reprovação dele, ele estava sendo cortado, ele estava sendo reprovado. No ano do jubileu, nós estamos profetizando o que, querido? Que aquilo que o teu bisavô perdeu, aquilo que o teu avô perdeu, aquilo que o teu pai perdeu, que era teu, que era para estar na tua vida presente por herança, virá. Aleluia! Porque o diabo ele pode visitar até a 3ª e 4ª geração, mas a bênção de Deus vai até a 10ª geração. Aleluia! Existem maldições, perdas na tua vida que são resultados, porque, querido, o sacerdócio foi tirado da linhagem de Eli por causa dos seus filhos, por causa do erro dele. Deus teve que levantar um outro sacerdócio. Deus teve que mudar o tiro da tua família e botar agora com os de Eleazar. E Deus faz isso, meu amado. Deus faz isso. Ele levanta um homem de Deus e manda falar a verdade na cara. Porque o homem de Deus tem que falar a verdade. Amém ou não amém? Amém. O homem de Deus tem que pregar e viver a verdade. Oh, aleluia. E aqui, querido, nós vemos que ele envia o homem de Deus, e esse homem de Deus, no versículo 29, ele diz assim: porque vocês zombaram do meu sacrifício, da oferta que determinei para a minha habitação, para que você honre os seus filhos, porque você honra os seus filhos, mais do que a mim, deixando-os engordar os melhores partes que todas as ofertas feitas por Israel, meu povo. Porque você honra
aos seus filhos mais do que a mim. Querido, a Deus toda a honra, a Deus toda a glória, a Deus todo o louvor. A Ele a primazia. Amar ao Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Para nós isso é um choque. Amar os seus filhos foi o pecado de Eli, porque ele amou e honrou mais os seus filhos do que honrou a Deus. Tem pessoas que elas deixam de disciplinar filhos, deixam de corrigir filhos, deixam de ser firme com os filhos, deixam de dizer não para os filhos. Pensando que estão fazendo o bem, quando na verdade estão colocando os seus filhos acima da palavra e de Deus. E Ele mesmo disse na sua palavra: todo aquele que não deixar pai, mãe, filho, filha, por amor a mim, esse não é digno de mim. Esse deixar, esse largar, não é desprezar, não é se deixar de ser zeloso. É que quando estiver fora da palavra, quando estiver fora do conceito, do princípio, você tem que corrigir e tem que se manter firme no princípio. Teu filho conhece a palavra? Tua família é criada no Evangelho? Chega uma hora que você vai ter que decidir ou a palavra ou tua família. Chega uma hora que você vai decidir ou a palavra ou quem você ama. E quem faz a opção? Pelos naturais? Quem faz a opção pelas coisas do mundo? Quem faz a opção pela satisfação pessoal? Corre o grande risco de ser reprovado. Abra sua Bíblia comigo. Isaías 58. Oh, aleluia. Isaías 58. Vamos ler a partir do 6. Eu queria uma voz forte, masculina, né? Porventura não é esse Jesus que escolhi para vós, que sois os barulhos, verdades e despaços, rastaduras, dos jugos e de vastos dos livros, quebrantados, despedaço todos os jugos. Porventura não também que reparta o pão no faminto e recolha em casa os pobres e disparados, ventos nus e curvas mãos, esconda na tua carne 8. Então devolverei a tua luz como alva da tua cura, e apressadamente rodará a tua justiça, irá diante da tua face, e a glória do Senhor será a tua restaguarda. Amém? Amém. Quero ler para você o versículo 8. Ele diz que o jejum, o sacrifício que Deus escolhe, né? Que você, quando faz a coisa certa, quando se posiciona corretamente, quando você fala, o jejum que deseja não é este: soltar a corrente, versículo 6, da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo. Não é partilhar a comida com o faminto, abrigar o pobre e desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo. Aí sim a sua luz irromperá como alvorada e prontamente surgirá a tua cura, e a sua retidão irá diante de você, a glória do Senhor será a sua retaguarda. Aí sim você clamará ao Senhor e Ele responderá. Você gritará por socorro e Ele dirá: aqui estou. Se você eliminar
do seu meio o jugo opressor, o dedo acusador, a falsidade ao falar, se com renúncia própria, um tempo de jejum, você tem que treinar, fazer renúncia própria. E a renúncia própria é você lutar contra tudo aquilo que te satisfaz, mas é contrário aos princípios de Deus. Nós temos que nos preocupar, como filhos de Deus, como estamos agradando nosso Pai. O que estamos colocando acima dele, no lugar dele, isso é idolatria. A gente critica muitas vezes, queridos, né? Aqueles que adoram imagens de escultura, aqueles que carregam as suas imagens em procissão. Aquilo ali é um tipo de idolatria que Deus abomina. A Bíblia diz que Deus abomina, Deus tem nojo da idolatria. Mas entenda bem, no nosso meio também existe muita idolatria. Nós colocamos muitas coisas no lugar de Deus. E tudo aquilo que você coloca em lugar de Deus na tua vida se transforma em um ídolo. E ele colocou os seus filhos no lugar de Deus. E por isso, ele entrou num círculo de perda irreparável, sem volta. E o propósito de Deus é trazer você para um ciclo de vitória, amém? Um ciclo de conquista, de redenção, de renovo em Cristo Jesus. Mas há uma necessidade, porque Deus, ele viu o estado de Eli, de Hófni e Finéias, e ele mandou um mensageiro. Deus sempre vai mandar um mensageiro, porque a Bíblia diz que Deus não faz nada sem antes falar por meio dos seus profetas. E hoje eu estou aqui como profeta. Nesse dia, nós estamos aqui como profeta. Ouça a palavra, aprenda a palavra, obedeça a palavra, para que você não entre num ciclo de perdas irreparáveis. Entre num caminho sem volta. Quando você for ver, a casa caiu. Abra comigo a sua Bíblia. Vamos voltar lá para 1 Samuel, capítulo de número 30, versículo 2, 30. Olha aí, ó. 30. 1 Samuel 2,30. Portanto, o Senhor, Deus Israel, declara: prometi à sua família, à sua linhagem, que seu pai ministrariam diante de mim para sempre. Mas agora o Senhor declara: longe de mim tal coisa. Honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. A sensibilidade de Deus, ela tem um limite. A paciência de Deus, ela tem um limite. Deus, minha mãe tinha um ditado que ela falava assim: eu vou dando corda, mas quando eu puxo a corda, eu puxo com força. Deus vai deixando você ir, meu irmão. Deus vai deixando você ir, minha irmã. Ele vai pregando para você, ele vai mandando os profetas para você. Ele fez isso com o povo de Israel. Você vem para o culto, você ouve a palavra, você é exortado, você é consolado, você é abençoado, você é ministrado. E Deus está até falando contigo: muda de vida, se conserta, se alinha, você é minha habitação. Eu habito em ti, me respeita, me trata com zelo, não me despreze. Só que chega um tempo na nossa vida em que Deus, ele desce cajado e desce com força. Mas não é porque ele é mau, não. É porque ele te ama. Aleluia. Aleluia. Amém? Ele deu oportunidade para Hófni e Finéias. Ele deu oportunidade para Eli. Só que eles não quiseram uma oportunidade. Eles rejeitaram o conselho, rejeitaram a exortação. E ele diz na sua palavra, aleluia, que o juízo, ele foi liberado. No 34 ele diz assim: o que aconteceu aos seus dois filhos, Hófni e Finéias, será um sinal para você. Os dois morrerão no mesmo dia. Meu irmão, já imaginou
Primeiro Deus disse que queria matar os caras, que Deus estava tão ligado com eles que Deus queria matar. Aí daqui a pouco ele libera uma sentença. Seus 2 filhos morrerão no mesmo dia. Acho que para um pai não existe nada pior do que a perda de 2 filhos no mesmo dia. Mas se você ler o texto, quando o homem que voltou da guerra fala com Eli, que houve um massacre no campo, ele fala que os seus 2 filhos morreram, ele ficou na dele. Ele bancou a morte dos 2 filhos, que ele sabia que eles não valiam chombos. Mas quando ele falou, a arca da aliança foi levada, ele caiu da cadeira. Estava gordo, velho, cego, caiu, quebrou o pescoço e morreu. Um dia só. Em um dia só. Uma linhagem inteira de sacerdotes foi eliminada. E a glória de Deus foi tirada. Repita assim comigo, a glória de Deus. A glória de Deus foi tirada. Só quem já sentiu a presença de Deus, só quem já sentiu o que é andar com Deus, só quem já sentiu o que é a comunhão com o Espírito Santo, só quem já se trancou no quarto e viu o vento entrar e viu a glória passar, é que pode entender o que aconteceu aqui. Porque não existe nada pior para um filho de Deus do que viver sem a glória do Pai, do que viver sem a presença do Eterno. A glória de Deus, a arca simbolizava a presença de Deus no meio do povo. Só que por causa do pecado dos sacerdotes, você entenda algo, quando você lê esse texto, você vai ver que a arca foi tirada. Para Israel foi uma grande perda. A arca foi tirada e levada para o templo do Deus dos filisteus. Ela foi levada e levada para diante do Deus dos filisteus. E lá, naquele templo do Deus chamado Dagon, essa mesma arca, que simbolizava a presença de Deus no meio do seu povo, que foi tirada com tanta facilidade dos ombros do povo de Israel, quando ela é colocada diante de Dagon, Dagon cai diante da arca. É a guerra que ninguém viu, mas que aconteceu. A luta do ano, do século. Jeová versus Dagon. Primeiro dia, eles colocaram a arca da aliança dentro do templo. Quando eles voltaram de manhã, Dagon estava nocauteado. Glória! Aleluia! Não satisfeitos, levantaram Dagon, fizeram uma massagem nele, colocaram gelo nas costas, passaram a toalha, papapá, levanta, fica de pé, vai de novo para a batalha. No outro dia, chegaram lá, Dagon, pá, nocauteado. Glória! Caído diante da arca, prostrado diante da arca. Não satisfeitos, eles levantaram Dagon, passaram a toalha, gelo no cangote, fica de pé e pá, fica de pé novamente, vai de novo para a batalha. No outro dia, quando eles chegaram lá, Dagon estava com os braços cortados e a cabeça cortada. Aleluia! Aleluia! Esse mesmo Deus, essa mesma arca que foi tirada e que era a presença de Deus, Deus mostrou: eu não estava mais no meio do teu povo, mas eu continuo na arca. Aleluia! Eu não estava mais com vocês, para abençoar vocês que estavam em pecado, mas eu continuo existindo, eu continuo sendo Deus. Glória! E você precisa entender algo: a falta de manifestação de Deus na nossa vida é por causa do nosso pecado. E nós precisamos, como igreja, meu irmão, e eu estou falando isso para mim, eu tenho que tomar isso para mim como propósito. Nós precisamos tomar vergonha na cara. Nós precisamos tomar vergonha na cara. Sabe por quê? Porque nós não nos importamos com a manifestação de Deus no nosso meio. O Espírito Santo vem e vai, mas nada muda na nossa vida. Você vem, louva, adora, chora, cai no chão, baba, vira o olho.
Mas quando sai daqui, a tua vida continua a mesma coisa. As tuas práticas não mudam. Nós não podemos mais fazer parte da geração de Eli, de Ofni e Finéias. O chamado para esse tempo é a geração de Samuel. É a geração que cresce na presença do Senhor. É a geração que começa a ouvir a voz de Deus. É a geração que começa a fazer a vontade de Deus. É a geração que estabelece um trono de louvor e adoração. É a geração que não faz parte com o pecado. Oh, aleluia! Esse é o nosso tempo, querido. Porque Deus não quer que os seus filhos, que são herdeiros dele com Cristo, entrem num círculo de perda. E quem vai te amaldiçoar, quem vai trazer um juízo para a tua vida, é o próprio Deus, não é o diabo, não. Porque quem liberou a palavra de maldição aqui não foi o diabo. Porque maldição não é coisa de Satanás. Satanás não pode nada. Maldição é coisa de Deus. Presta atenção que maldição é Deus purinho na terra. Que é isso, pastor? Deus, maldição é coisa de Jeová. Olha para mim. Maldição é coisa de Deus. Ele que estabeleceu a maldição para que nós venhamos despertar para a nossa condição pecaminosa. Ele falou para o povo de Israel, Deuteronômio 28, se vocês me obedecerem, guardarem os meus mandamentos, os meus estatutos, vocês serão abençoados. Todas essas bênçãos alcançarão vocês. Mas se vocês desobedecerem e forem infiéis, essas maldições virão sobre vocês. Maldição é coisa de Deus. Ah, o diabo, não, o diabo, para com isso. Para com isso que o diabo não pode tocar naqueles que são de Cristo. O diabo só vai se alimentar de você se você tiver pecado na tua vida. O diabo vive do lixo da nossa vida. Ele vive do lixo. E o lixo é o pecado. Ele se alimenta da nossa sujeira. Ele é porco, sujo. Por isso que a Bíblia diz que a porca lavada volta aos postadores de lama. O cachorro come o seu próprio vômito. Porque é isso que o diabo é. Ele vive nessa dimensão. E nós temos que nos rebaixar muito. Temos que nos rebaixar muito. Para ele vir comer da nossa vida. Para ele fazer parte da nossa vida. Amém ou não amém? Amém. E nessa noite, querido, o propósito de Deus é você entender que a sua falta de obediência, de submissão à palavra, aos princípios, às autoridades constituídas por Deus sobre a tua vida, vão levar você a entrar em um ciclo de perdas irreparáveis. Ele morreu com 98 anos. Os seus filhos talvez tenham morrido com 45, 40 anos. Eles já estavam no sacerdócio, deviam ter aí entre 40 e 50 anos. Mas muitos morrem com 15, com 18, com 20. E eu quero falar uma coisa para você. Não importa como você nasce. Não importa como você nasce. Para Deus o importante é como você vive e como você morre. Porque quando nós nascemos, todos nós nascemos comum. Todo mundo nasce peladão. Todo mundo nasce da mesma maneira, passa pelo mesmo lugar. Até Jesus, para vir nessa terra, nasceu da mesma maneira. Mas o importante para Deus é como você vive e como você morre. Porque quando você morre, você já consumou o seu destino eterno. O seu destino eterno é consequência da sua vida e da sua morte. Consequência. E nós que ouvimos a palavra, e o mundo hoje, as pessoas que estão lá fora e muitos que estão aqui dentro, não estão atentando para o seu estilo de vida,
não estão atentando que existe uma realidade espiritual. O céu é tão real quanto o inferno. A palavra de Deus ela tem sido cumprida de uma maneira tão clara, tão cabal, tão clara, tão clara, tão clara, tão clara, tão cabal, que não tem como as pessoas negarem a verdade do Evangelho, o poder de Jesus Cristo, o poder da cruz. Não tem como. A Bíblia diz que a ciência se multiplicaria. Querido, nunca tivemos tanta tecnologia como temos hoje. E no tempo que a ciência iria se multiplicar, o amor de muitos se esfriaria. O mundo nunca esteve tão carente de amor como está hoje. Amém ou não amém? As guerras, elas se multiplicam. É que nós não atentamos hoje, mas nunca tivemos tantas guerras ao mesmo tempo quanto nós estamos hoje. Nação contra nação, reino contra reino. A palavra de Deus ela nunca foi tão pregada como ela é pregada hoje. Até nos confins da África, onde não tem internet, onde não tem televisão, onde não tem telefone celular, telefone com fio, sem fio, até nos confins mais remotos da África, a palavra de Deus já está sendo pregada. Aleluia. Nesse exato momento, há pessoas colocando a sua vida em risco para pregar o Evangelho na Coreia do Norte. Há pessoas colocando a sua vida em risco para pregar o Evangelho lá no Irã, lá no Iraque. Sabe por causa de quê? Jesus está voltando. E o pior ciclo de perda que você pode entrar, que eu posso entrar, é quando na volta de Cristo Ele nos encontrar reprovados, Ele nos encontrar sujos, Ele nos encontrar impuros, Ele nos encontrar na prática do pecado, Ele nos encontrar sem fé. No tempo do dilúvio, a Bíblia diz que os homens se casavam e davam a casamento. No tempo do dilúvio, a Bíblia diz que os homens não se importavam com as coisas de Deus. E Noé, o pregoeiro da justiça, pregava e era zombado. O que acontece hoje com a igreja? Nós estamos sendo zombados. Nós estamos sendo taxados de radicais. Como é que se dá o nome? Me faltava a palavra agora. Fundamentalistas. Zombam, vão para a televisão, zombam da igreja, zombam de Cristo. Mas está escrito na palavra, meu irmão. Era assim quando veio o dilúvio. E quando eles menos esperavam, quando eles estavam no auge da sua vida, veio a chuva. A porta da arca se fechou por fora. Deus que fechou a porta da arca. E eu quero dizer para você, ainda há esperança para nós. Aleluia. A porta da arca ainda não se fechou novamente. Aleluia. Dá tempo da gente sair dessa condição, meu irmão, pecaminosa, reprovável, de quem não liga para Deus, de quem só está satisfeito, qualquer pessoa está pensando em satisfazer os seus próprios interesses. O ano apostólico de Samuel é um ano de travessia. É um ano de mudança, de sair de um ponto e ir para o outro. De sair de uma condição de reprovação, de perdas, de ausência da glória, e ser transportado pelo Espírito Santo, porque é uma trajetória, amém ou não amém, meu querido? Quando se fala de travessia, nós estamos falando de uma trajetória, de uma caminhada, não vai ser fácil.
mas você vai resgatar a glória de Deus para a tua vida. Nós vamos ser resgatadores da glória. Nós vamos ser a geração que anda perto da arca, não longe da arca. Aleluia. Nós não vamos fazer parte da geração que perdeu a glória, que perdeu a arca, mas nós vamos fazer parte da geração que anda perto da arca, que tem comunhão com o Pai. Oh, levanta a sábia. Meu Deus, aleluia. Não fique longe da arca, meu irmão. Não deixe a arca se afastar da tua vida. Porque para ela voltar demorou um bocado. Para ela voltar para o lugar dela, para o lugar ideal, para o centro da vontade, para o centro da cidade. Para Jerusalém, precisou ser levantado um ungido. Precisou ser uma trajetória. Precisou vir Saul, que também foi reprovado, porque não quis ouvir o profeta. Não quis praticar a palavra. E Deus também. Porque eu quero que você entenda algo. Não é propósito de Deus. É propósito seu. Mas Deus tem um plano B. Quando eu me reprovo, quando eu me permito ser conduzido pela minha carnalidade, pelos meus desejos, pelas minhas fraquezas, pelas minhas iniquidades, quando eu me permito entrar pelo caminho da perdição, entrar pelo caminho da morte, Deus levanta outro no meu lugar sem problema. Deus levanta outro no nosso lugar sem problemas. Porque quando Ele reprovou Eli e os seus filhos, Ele diz na sua palavra que no 2,35, já levantarei para mim. Cadê você? Deixa eu ler aqui. Levantarei para mim um sacerdote fiel. Ele vai levantar outro, meu querido, no meio do teu lugar, sem problema. Sabe por causa de quê? Ele não tem culpa das nossas escolhas. Ele te ama, mas te respeita. Porque amar é respeitar. Ele te ama, mas te respeita. Ele não vai ficar pelas suas escolhas. Ele falou para Samuel assim: Samuel, até quando você vai ficar com pena de Saul? Ele não vai ficar com peninha de ti não, meu querido. O que ele tinha que fazer por você e por mim, ele já fez. Ele já deu a sua vida na cruz do Calvário por nós. Ele já deu a sua vida na cruz por mim e por você. Ele não vai ficar, coitadinho dele, coitadinho dela, tão bonitinho, tão bonitinha. Não tem peninha, tem palavra, tem justiça, tem juízo. Ele não teve pena de um velho de 98 anos que serviu a ele, rapaz. Sabe por que ele não tem pena? Porque ele provê para mim e para você todas as possibilidades da tua salvação, do teu arrependimento, da tua confissão, da tua entrega. Ele provê todas as possibilidades. Ele não mediu esforço para criar para mim e para você um caminho perfeito, uma alternativa clara, para que nós alcançássemos a nossa salvação, a nossa herança, a nossa bênção. 2016 é um ano de discipulado. Discipulado. Eu vou falar uma coisa para você sobre discipulado. A salvação é pela graça. Você só tem que crer no Senhor Jesus como o seu único, eterno e suficiente Salvador. É uma decisão de crer para ser salvo. Agora, o discipulado, para manter a salvação e cumprir o teu destino profético, custa tudo o que você tem. Isso é uma palavra de Billy Graham. O discipulado custa tudo o que você tem. Porque quando Jesus ele começou a andar sobre a terra, e ele começou a procurar pessoas que queriam a sua vida, que quem quer a vida de Cristo tem que dar tudo que tem, que é a coisa mais preciosa do mundo. Ele começou a passar pelas ruas
começou a encontrar algumas pessoas, alguns homens, e a palavra dele para os homens que ele chamava era: ei, larga tudo o que você está fazendo e siga-me. Largue o barco, largue a rede, largue a coletoria, largue os negócios do teu pai, larga tudo e siga-me, porque o discipulado custa tudo o que você tem. Glória a Deus. Por isso que muita gente não quer ser discipulado, porque tem muitas coisas, tem muitas dores, tem muitas feridas, tem muitos traumas, tem muito orgulho, tem muita soberba, tem muita vaidade, tem muito dinheiro. Eu entendo algo, queridos. A coisa é tão séria, já estamos terminando. A coisa é tão séria que durante algum tempo, algumas pessoas elas iam em casa e diziam: não, sou meu pai espiritual. Ah, sou teu pai espiritual, amém. Faça isso, faça aquilo, ande dessa forma. Isso está errado. Quando a gente começa a discipular o filho, a primeira coisa que o filho faz é: não, peraí, você não manda em mim. Aí pulam fora do barco. Não aguentam o discipulado. Não aguenta, não quer ficar como discípulo. Porque não aguenta, querido. Querer ser discípulo é num nível mais profundo. Porque Jesus falava com a multidão com parábolas. Amém ou não amém? Amém. Mas para os seus discípulos, só para os discípulos, ele trazia a revelação. Você consegue entender a verdade? Os discípulos, eles têm um tratamento diferenciado. Há um tratamento com a tua vida que Deus quer proporcionar. Isso só vai acontecer quando você decidir ser um discípulo verdadeiro de Yeshua. Ser tratado na raiz dos teus problemas, dos teus traumas, dos teus pecados. Ter pecado, ter fraqueza, não é vergonha para ninguém. O pior é você se manter nessa fraqueza e ir para o inferno porque você não quer abrir a tua vida, não quer confessar o teu pecado, para que o Espírito Santo possa te libertar verdadeiramente em nome de Jesus. Ter fraqueza não é a tua vergonha. Ter fraqueza não é o teu problema. Cair não é o teu problema. O teu problema é se manter nessa condição. E o que Deus está falando contigo nessa noite é: filho, filha, eu estou te dando um aviso. O amor de Deus. Porque Jesus te ama. O apóstolo ele fala assim, né, sobre José: porque Deus amava José, ele permitiu que ele fosse traído pelos seus irmãos. Porque Deus amava José, ele permitiu que ele fosse lançado em um poço. Porque Deus amava José, Deus permitiu que ele fosse vendido como escravo. Porque Deus amava José, ele permitiu que ele fosse morar na casa de Potifar. Porque Deus amava José, ele permitiu que a mulher de Potifar mentisse e o lançasse na cadeia. Porque Deus amava José, ele ficou preso e fez com que o copeiro do rei esquecesse dele. E porque Deus te ama, na noite desse dia, Ele está trazendo uma palavra de exortação para você. Porque nós ministramos aqui ontem, quem não veio ontem, nós ministramos ontem que o ano de 2010 é um ano de confronto. É um ano de confronto de geração. E você vai ter que começar a escolher de qual geração você quer fazer parte. Da geração de Eli ou da geração de Samuel. Você vai ter que começar a escolher nesse ano em qual geração você quer se enquadrar. Geração de Eli ou geração de Samuel? É um tempo de confronto de geração.
dura essa palavra, meu pastor. Mas se você se alimentar dessa palavra, que pode começar a entrar amarga na tua garganta, na tua boca, e permitir que ela desça dentro de você, ela vai se transformar doce como mel. Aleluia. Aleluia. Porque a palavra que traz confronto é a palavra que traz transformação. E a palavra que traz transformação é a palavra que gera vida. A palavra que gera vida é que conduz você para o teu destino profético. Fica de pé em nome de Jesus. Eu queria que você só saísse se for extremamente necessário, amém? Se não for necessário, não saia nesse momento, amém? Glória a Deus. Feche os teus olhos. Quero que você faça uma reflexão nessa hora.